Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, ontem o presidente Jair Bolsonaro acabou revogando a medida provisória que instituía o contrato verde e amarelo, já que ela ia caducar mesmo, né? E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não ia colocá-la em votação, mas ele prometeu reeditar parte do texto. Como é que você viu isso dentro desse contexto de ataques aos direitos trabalhistas que a gente tem? É uma vitória, não? Ontem foi uma vitória da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, do movimento sindical, que estavam empenhados na não votação da medida 905. Ela foi importante porque, de alguma forma, primeiro que você conseguiu revogar o conjunto de medidas para além da carteira verde e amarela, né? Tem que lembrar que a 905 modificava mais de 85 artigos da CLT, era mais uma reforma trabalhista que a gente vinha denunciando. E esse debate não pode ser feito desse jeito, via medida provisória, no meio de uma pandemia, em que as coisas vão sendo aprovadas na esteira da crise, ou seja, qualquer discussão que passa pelos direitos trabalhistas vão ser mais bem discutidas, tanto pelo Congresso Nacional quanto pela sociedade. A possibilidade da MP caducar foi costurada, em grande medida, pelas lideranças sindicais dentro do Congresso Nacional, de modo que a gente pudesse, pelo menos, respirar com um pouco mais de tranquilidade no próximo período. A grande pergunta que fica para nós agora é que, uma vez ela retirada, e o governo já anunciando que vai reeditar, é saber o que será essa nova reedição, né? Porque a gente tem que lembrar que a MP 905 tratava da abertura de comércios ao final de semana, abertura e trabalho, né, a possibilidade de trabalho aos finais de semana, lidava com a relação, a contribuição da Previdência sobre o seguro-desemprego, tratava da carteira verde e amarela, mas tratava também da questão de fiscalização do trabalho, ou seja, era um conjunto grande de medidas que agora a gente vai ficar esperando para saber o que o governo diz que vai mandar uma nova medida provisória. Como é que essa medida provisória vai se interrelacionar, como é que ela vai se casar com esse conjunto já de MPs que tratam da questão do trabalho. Então, por exemplo, a 927, a 936, enfim, a cada momento a gente tem uma nova discussão aí sobre as questões de trabalho, uma vez que a posição do atual ministro da Economia é que a melhor regulamentação do trabalho é nenhuma regulamentação. É isso que eles acreditam, e acredito que seja isso que eles vão insistir. E cabe ao conjunto da classe, ao conjunto progressista da sociedade, abrir esse debate e tentar construir alternativas, inclusive de emprego e renda no momento dessa pandemia, né, Glauco? Sem dúvida, Fausto. Inclusive, quando você fala dessa questão da resistência, da pressão, a gente tem aí o site napressão, justamente.org.br, que está ali com a campanha Não à MP 905, porque, como você disse, né, essa MP, na verdade, foi revogada, né, no seu conjunto, mas ela vai ser reeditada, então os trabalhadores podem, na prática, esperar que essa desregulamentação que você menciona continue aí na pauta do governo. E além disso, né, a gente tem que fazer muita pressão sobre o Congresso, porque a gente vai votar, provavelmente na semana que vem, ou ao longo dessa própria semana ainda, a 936, né, que trata da redução de salário, redução de jornada, a suspensão do contrato de trabalho e etc. Então, são um conjunto de medidas que estão em negociação, estão em discussão no Congresso Nacional, deve passar por votação talvez essa semana, como eu disse, na semana que vem. Inclusive, a própria carteira verde e amarela pode aparecer de novo nessa própria medida. Nada impede que uma emenda do relator, a 936, reedite a carteira verde e amarela. Então, nós temos que estar muito atentos no que vai acontecer ao longo dessa semana, ampliar as conversas com o Congresso Nacional, ampliar a pressão para que o Congresso Nacional reduza muito as perdas dos trabalhadores em diferentes momentos, em diferentes medidas que estão aparecendo aí com relação à pandemia, e a partir disso a gente vai consensuando com a sociedade, com os diferentes atores políticos, o processo ali de enfrentamento da crise, né, Glauco? Acho que o mais importante agora é que a gente possa garantir, primeiro, que as pessoas fiquem em casa,
que as pessoas possam cuidar da sua saúde, cuidar ali da saúde da população em geral, e a partir disso, trabalhar com a ideia de que a gente precisa ampliar a renda das pessoas, as pessoas não podem perder renda nesse momento, para que a gente possa voltar com a economia logo em sequência. A gente tem que lembrar, Cláudio, que o PL 873 ainda está esperando por votação na Câmara, que é o PL que amplia a possibilidade do abono emergencial, aí, do renda mínima, ser expandido para outras categorias, para outras pessoas. Então, a gente tem uma pauta positiva dentro do Congresso Nacional e a gente tem, ao mesmo tempo, uma pauta para ser combatida. A gente espera que, ao longo dessa semana, a gente consiga minimamente organizar e que a esquerda em geral, os movimentos progressistas consigam organizar, impedir que medidas como essa, que era a carteira verde e amarela, adentre ali e passe para a sociedade brasileira como um todo. É bom lembrar, Glauco, que mais nesse momento a questão da carteira verde e amarela é que ela incentiva a rotatividade, incentiva a demissão, e isso vai acabar aumentando ainda mais os problemas que nós estamos vivendo a partir do coronavírus. Estimula a demissão agora e depois a readmissão, no caso, após o período de pandemia, com salários rebaixados, com condições piores. É isso, Fausto? É isso, porque o trabalhador vai fazer o quê? O empresário faz o quê? Ele tá segurando a demissão, mas ele vê a possibilidade de demitir alguém que ganha mais agora, que custa mais para ele agora, e depois contratar um trabalhador incentivado, com menos encargo trabalhista, ele vai optar pela demissão. Então, assim, este não é o momento de demitir, ao contrário, este é o momento de manter e de garantir estabilidade de emprego para o conjunto dos trabalhadores. Aí, a partir do final da crise, a partir do processo de reabertura, a gente volta a uma longa discussão sobre como que deve ser as questões das relações de trabalho no Brasil, lembrando sempre que a questão coletiva e a participação dos sindicatos é fundamental nesse debate. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.